paz de Cristo, sejam bem-vindos. Hoje falaremos na nossa lição, nesse trimestre, Tipologia Bíblica, obra de Cristo prefigurada no Antigo Testamento, o autor, pastor Samuel Malafaia. Hoje, na lição 2, você que adquiriu o seu material, temos então o átrio do tabernáculo, símbolo da santidade, ou melhor, perdão, símbolo de santidade e redenção, o átrio do tabernáculo. Pense comigo, o que tinha no átrio do tabernáculo? O que o tabernáculo vai representar como a tipologia bíblica? Primeiro, temos então uma cortina que servia de entrada ao tabernáculo. Temos então essa cortina de linho que era a barreira para a santidade. Todas as tendas ficavam ao redor do tabernáculo e o tabernáculo no centro do que nós vamos chamar de acampamento do deserto. Então demonstra a centralidade da santidade como morada de Deus. De fato, o tabernáculo é um tipo de Cristo encarnado, sendo que no mundo de Deus nada pode estar vazio. Quando Deus cria a terra sem forma e vazia, Deus demora 3 dias para dar forma e 3 dias para preencher o vazio. E o homem, no 6º dia, quando é formado, é dado uma forma, Deus sopra, ou seja, preenche o vazio. O autor, Lucas, o autor sagrado, vai dizer que um espírito sai e anda por lugar no deserto, não tendo onde pousar, retorna para a casa que saiu, a pessoa que saiu. Encontra a casa bonita, adornada, mas vazia. Então, o mundo de Deus não pode estar vazio. Deus não queria apenas morar no tabernáculo, Deus queria morar no ser humano. Só que isso era o tipo para o Pentecostes, para a vinda do Espírito de Deus. Lembra que Pedro vai dizer, compartilhou conosco da sua natureza? Como Deus compartilha conosco da sua natureza divina? Nos dando o seu próprio Espírito. É o que Paulo vai nos ensinar em Romanos 8,15. Não temos espírito de escravidão, mas de adoção que clama Abba, Pai. Então o Filho de Deus, Jesus, de Getsemane, recebe um não, experimenta a rejeição e a sensação de estar abandonado, até mesmo na cruz, quando diz, Deus meu, por que me desamparaste? Para que eu e você não mais experimentamos essa sensação pelo espírito de adoção. Então, a cortina representa o limite entre o pecado e a santidade. Depois, se passava essa cortina na congregação, quando se entrava então no tabernáculo, nesse átrio, onde nós vamos encontrar elementos. Vamos encontrar um altar de bronze, vamos encontrar o sacerdote ali. Perceba-se que não há cadeiras no tabernáculo, porque sempre haveria um trabalho para o sacerdote. Pequei, preciso de perdão, onde se levava um animal como um símbolo de expiação. Isso já representa a teologia da substituição prefigurada na tipologia. Então, a teologia da substituição vem sendo construída. No Éden, o homem peca, faz um avental de folhas de figueira. O avental cobre a frente. Se você ver um avental de cozinheiro, ele cobre a frente. Então, a justiça de Adão mostra a vergonha. Deus vem como um alfaiate e faz uma roupa para o homem, ou seja, alguém morre para cobrir o pecado do homem. Então a morte daquele animal no Éden, em Gênesis 3:21, demonstra então que alguém tem que morrer pelo culpado. Então essa teologia da substituição vem sendo construída ao longo do texto sagrado, a partir de pessoas como Isaac, a partir da tipologia dos sacrifícios do culto levítico. Então temos aí a primeira coisa, um sacerdote paramentado com roupas, alguém que tem uma roupa que representa, então, a santidade de Deus. Temos, no sumo sacerdote, no caso, romães, sinos, quando ele andava fazia o barulho, então, é o som da santidade, é o testemunho da santidade. Então, temos uma única entrada, uma única saída. Jesus é o único caminho, não há vários caminhos, só há um só caminho ao Pai, Jesus, e temos aí então o sacrifício. Só é possível alcançar a presença de Deus a partir do sacrifício, a partir do sangue, a partir da morte de alguém. O culpado precisa de ser absolvido pela morte de um inocente. Muitas das vezes, você vai analisar o tabernáculo e olhar para a história de personagens bíblicos como Davi, que adulterou. Então Davi adulterou um mandamento. Davi, ele matou 2 mandamentos. Davi levantou um falso testemunho porque ele escreveu uma carta
3 mandamentos. Então, Davi, ele cobiça, então Davi quebra 4 mandamentos. E a criança morre, o bebê morre. Mas seria justo Deus matar um inocente pelo culpado? Ezequiel 18:4, a alma que pecar, essa morrerá. Então, o bebê em Davi representa Cristo. Cristo é o inocente que morre pelo culpado, Davi. Então, podemos perceber que esse aspecto do culto levítico, então, traz um paliativo. Os animais que morrem, temos inúmeras ofertas, oferta de animal, oferta de alimentos, temos inúmeras ofertas que são tratadas, né? A oferta voluntária, a oferta pelo pecado, a oferta pela culpa, que são tratadas nas lições pelos professores. Isso, então, me ensina que só existe arrependimento quando existe um altar, e esse altar precisa ter um sacrifício que traga, então, um meio de aproximação com Deus. Logo, então, após o sacrifício do animal, onde se colocava as mãos sobre o animal e diria para o animal, é colocado sobre si o pecado desse homem, dessa mulher, e depois era degolado, o altar tinha 4 pontas, ou 4 chifres que representam poder. O sumo sacerdote, o sacerdote com o polegar molhava as 4 pontas do altar e o resto do sangue derramava na base do altar. E é por isso que no Apocalipse as almas estão debaixo do altar, que estão mortas, representa o sangue derramado no altar de bronze, no altar de metal. O sangue nas 4 pontas é a expiação pelos 4 cantos da terra, e após expiar, para poder entrar no lugar santo, ele precisava ter a pia, né? Que é a purificação. A pia, então, representa a purificação. Ele lavava as mãos e os pés, ou seja, a ação e a conduta. Você deve lembrar que Jesus disse, se o teu olho te faz pecar, arranca e lança fora de ti. Se tua mão te faz pecar, arranca e lança fora de ti. Se o teu pé te faz pecar, arranca e lança fora de ti. Você não vê ninguém maneta, perneta, caolho ou cego, porque ali é metafórico. Olho representa conhecimento, entendimento, discernimento, percepção. Se o teu conhecimento, percepção te faz pecar, mude o seu conhecimento, a sua percepção. Se a sua mão, a sua ação te faz pecar, mude as suas ações. Se seu pé, conduta, caminho te faz pecar, mude seus caminhos, a sua conduta. Então, essa tipologia vai mostrar o caminho para a santidade, para a purificação, pela lavagem. É interessante que o autor sagrado diz, renovação pela lavagem, pela palavra, ou seja, santifica-os pela palavra, a tua palavra é verdade. O batismo como um símbolo também de lavagem, de purificação. Por que Naamã mergulha 7 vezes? Porque a carne de Naamã sai como de uma criança, porque uma criança dá a notícia a Naamã, e a carne de Naamã, quando sai do 7º mergulho, sai como criança, o que representa então um novo nascimento. Então, essas passagens que trabalham a água vão representar de forma direta ou indireta a possibilidade do batismo. Como a arca em Noé, como a arca em Moisés, vão representar então a vida e a morte. Então a arca como o caixão. Então o tabernáculo também vai demonstrar isso, só que de forma sutil, na bacia onde o oficiante, o sacerdote, lavava as mãos e os pés para poder, então, adentrar no lugar santo e, a partir do lugar santo, então, oficiar naquela parte, naquela região do tabernáculo que era tripartido, o pátio, o lugar santo e o santíssimo lugar. Deus te abençoe. Até a próxima aula.